O Paraná TV teve acesso a documentos sigilosos que levaram o Superior Tribunal de Justiça a autorizar a investigação do governador Beto Richa, do PSDB. Como o governador tem foro privilegiado, as denúncias que envolvem Beto Richa foram encaminhadas no meio do ano passado à Procuradoria-Geral da República em Brasília. Ontem, a ministra Nancy Andrighi autorizou a investigação. Os promotores do Paraná apontam que uma empresa que teria sido beneficiada por licenças ilegais teria ligação com o governador Beto Richa e com a família dele. A investigação que chegou até o governador Beto Richa começou em 2015 em Paranaguá, litoral do estado, onde fica um dos portos mais movimentados do país. Os promotores afirmam que 5 funcionários do Instituto Ambiental do Paraná formavam uma quadrilha que atendia aos interesses de empresas na concessão de licenças ambientais ilegais. Entre eles, o presidente do Instituto, Luiz Tarcísio Mossato Pinto. Uma dessas licenças foi dada à empresa Green Logística. A empresa conseguiu autorização para instalar um pátio de estacionamento de caminhões numa área de quase 13 hectares de Mata Atlântica, onde foram encontradas espécies ameaçadas de extinção. O terreno é vizinho ao Parque Nacional de Saint-Hilaire-Lang, uma área de preservação ambiental. Os promotores passaram a investigar como a empresa conseguiu a licença ambiental, já que uma lei do Ministério do Meio Ambiente proíbe este tipo de atividade em áreas de preservação. São permitidas apenas alguns tipos de construções, desde que haja interesse social e utilidade pública. Os promotores descobriram que a empresa comprou o terreno em 11 de dezembro de 2013, antes da licença. Pouco mais de um mês depois da compra, segundo o Ministério Público, o governador Beto Richa assinou um decreto instituindo como sendo de utilidade pública e interesse social o eixo modal de Paranaguá, área na qual está o estacionamento. O decreto flexibilizou as restrições de caráter ambiental. No decreto do governador, foram autorizadas atividades como postos de combustíveis, centrais de armazenamento e distribuição de cargas e estacionamento de veículos. Mas, segundo o Ministério Público, essas atividades não são reconhecidas como de utilidade pública e interesse social. No dia 24 de fevereiro, o IAP liberou a licença prévia para a obra. Ao pedir que a Procuradoria em Brasília investigue o governador Beto Richa, os procuradores citaram o depoimento de um dos funcionários do IAP que assinaram relatórios autorizando o estacionamento. Ele afirma que a aprovação de pleitos da Green Logística atenderia a interesses do governador Beto Richa e de sua esposa. Os promotores dizem que há indícios que a Green Logística faz parte de um grande grupo empresarial, com diversas empresas que pertencem às mesmas pessoas. No quadro de sócios de uma das empresas estaria a mulher do governador, Fernanda, e os filhos Marcelo, André e Rodrigo. Os promotores destacam ainda a empresa BF Mar, com as iniciais que seriam de Fernanda, Marcelo, André e Rodrigo. Os promotores dizem que não há como não se cogitar que B seja de Beto Richa. Em nota, o governador Beto Richa disse que considera absurda a denúncia que envolve o seu nome e de familiares relacionadas à concessão de licenças pelo Instituto Ambiental do Paraná à empresa Green Logística Limitada. A nota diz ainda que assim que tomou conhecimento do caso, o governador apresentou defesa prévia no dia 16 de novembro de 2016, esclarecendo equívocos e ilações apontadas no processo. Esses esclarecimentos, porém, não foram considerados pelo Ministério Público Federal no despacho ao Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário do apresentado pela acusação, nem o governador nem seus familiares têm qualquer relação com a empresa Green Logística Limitada. Em sua defesa, os advogados do governador comprovam claramente que tal ilação não tem respaldo em provas, documentos e fatos. A defesa do governador aponta que, abre aspas, não há nenhum vínculo entre a esposa do governador ou seus filhos e as demais empresas Green, como quer fazer parecer o relatório do Ministério Público. Desafia-se a qualquer investigador a encontrar esse vínculo, fecha aspas. E, por último, o governador Beto Richa jamais solicitou qualquer providência ao Instituto Ambiental do Paraná, tampouco autorizou que outras pessoas usassem seu nome para obter favorecimento para qualquer empresa. Fecha aspas.
A assessoria do governador Beto Richa enviou cópia de uma declaração registrada em cartório em que o funcionário do IAP, Venilton Pacheco Mucilo, afirma que não há nenhum elemento de prova capaz de corroborar com o depoimento prestado ao Ministério Público. Ele declarou ainda que o depoimento foi feito por forte tensão, em razão da ausência de um advogado, além da forma autoritária como foi conduzido ao GAECO. Segundo os promotores, o funcionário do IAP não procurou o GAECO para retificar o seu depoimento. De acordo com o Ministério Público, foi o próprio Venilton Pacheco Mucilo que abriu mão da presença de um advogado. Os promotores também negaram que ele tenha sido pressionado a prestar depoimento. A defesa de Luiz Tarcísio Mossato Pinto afirmou que se manifesta apenas nos autos do processo. A nossa produção entrou em contato com a BF-Mar, mas a funcionária que atendeu a ligação disse que não poderia dar nenhuma informação. O advogado da Green Logística, Carlos Alberto Farracha de Castro, informou que a empresa foi constituída legalmente na junta comercial e que não tem vínculo com o governador Beto Richa ou com parentes dele. Disse ainda que as decisões na Justiça Federal suspenderam os autos de infração aplicados e que a empresa não praticou qualquer crime ambiental. Em nota, o Instituto Ambiental do Paraná informou que os processos de licenciamento seguem as legislações estadual e federal e critérios técnicos para a concessão de licenças e que irregularidades no processo em questão a regularidade do processo em questão vai ser comprovada. Segundo o IAP, todos os funcionários em questão seguem trabalhando e que antes desse caso não havia nenhuma denúncia contra eles. O IAP também não vê nenhuma irregularidade no licenciamento do empreendimento.